Boa tarde, criançada. Hoje a aula foi bem divertida. Eu gostei bastante do professor Rodrigo, ele explica bem direitinho e ele falou bastante coisa que a gente já tinha conversado na sala de aula. Mesmo assim, a gente vai retomar, tá? Para ter uma sequência da lição. Então, vamos começar a nossa aula fazendo o que a gente sempre faz, todo mundo junto na sala de aula, que é o roteiro. Todo dia tem que ter o roteiro no caderno, tá? Então, como que fica o roteiro? Escola Estadual Zeikishi Fukuoka. Tudo bem? Na outra linha, Suzano, hoje é dia 28 de abril de 2020. Lembra o 2020 como que é? Você escreve os números, depois conta. Unidade, dezena, centena, pontinho. Então, 2020 fica escrito assim, 2.020. Na outra linha, roteiro. Todo dia na sala de aula, o número 1 do roteiro era a música, porque a gente cantava a música, a gente se abraçava. Agora nem pode se abraçar mais, mesmo se voltar às aulas, né? Presenciais. Então, todo dia, o número 1 será a videoaula. Quem quiser já deixar pronto parte do roteiro para outro dia, tem que escrever videoaula, tá? No número 1. Todo dia será a mesma coisa. Número 2, o professor Rodrigo deu uma aula de geografia. O que nós tivemos na sala de aula foi a respeito de paisagem, quando a gente falou a respeito de paisagem urbana e paisagem rural. Eu retomarei essa aula hoje, vocês vão lembrar, daqui a pouco eu vou explicar direitinho. Então, ó, 1, videoaula. 2, geografia, 2 pontinhos, paisagem. Número 3, depois, com a historinha do macarrão, lá do quarteto, esqueci como que é, quarteto assombrado, assombroso, não lembro, ele falou a respeito de música erudita e funk, 2 estilos musicais diferentes, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Número 4, lista de flores. Lembra que todo dia o ano passado, na nossa atividade permanente, era escrever um roteiro e fazer a lista? A gente vai retomar a lista hoje fazendo a lista de flores. Vocês vão explicar direitinho para a família de vocês como que é. E número 5, todo dia, ou número 6, depende de quantas atividades eu der, será o fim. Lá a gente colocava a saída, aqui eu vou colocar a fim. Sempre que eu coloco um coraçãozinho é para pular uma linha no caderno. E aí, depois de escrever todos os itens do roteiro, vai escrever o seu nome com letra de forma, ó, eu escrevi aqui o meu, Vilma Bortô. A Ágata vai escrever o nome inteirinho dela. Ágata, nome e sobrenome, hein? Não é para me enganar. Vai escrever o nome completo, a Ágata, a Beatriz, a Ana Júlia, o nome, Ana Júlia, ó, Ana Júlia Paranhos Marques Ferreira, ou Ferreira Marques, eu não lembro. Tem que escrever o nome de princesa que a sua mãe colocou, inteirinho, não pode pular nada. Na linha de baixo, escrever só o primeiro nome com letra cursiva, lembra? Com letra de mão. Todo mundo tem isso no caderno, tá? Então, essa é a primeira coisa que tem que ter no caderno. Bom, o número 1 do roteiro é a aula de geografia que o professor Rodrigo tinha explicado. Então, eu vou lembrá-los de qual que é o assunto que a gente já tinha discutido na sala de aula. Teve um dia que a professora fez uma roda de conversa perguntando para vocês o que era paisagem. E aí cada um falou uma coisa. Ah, paisagem é uma árvore, paisagem é uma floresta. Cada um disse uma coisa diferente. Aí tudo que vocês falavam, vocês perguntavam, tá certo? Eu falava, tá certo. Depois que vocês falaram um monte de coisa, eu lembro que o Igor ficou bravo e falou assim, ô professora, então paisagem é tudo que tá em cima da terra? Eu falei, é exatamente isso. Paisagem é qualquer coisa que a gente enxerga que está em cima da terra. E aí, depois que a gente falou sobre isso, nós saímos da sala de aula, todo mundo com o caderno, eu não lembro se foi o ano passado ou esse ano isso. E aí nós desenhamos o que a gente estava enxergando lá de fora. Na época, a sala, foi o ano passado, era a sala da professora Patrícia, do lado, e vocês desenharam, lembra o que vocês estavam vendo? Cada um fez um desenho, ficou super bonito, depois eu olhei o desenho de todo mundo. Então, nós vimos a paisagem que estava lá ao alcance dos nossos olhos. Sobre o que o professor Rodrigo falou? Sobre a paisagem que a gente já viu esse ano, que tem no livro de geografia, que é a paisagem rural
Qual que é a paisagem rural? Antes das pessoas mexerem na natureza. Então pode ser uma floresta, pode ser uma plantação. Não tem ainda construção. Não tem prédio, não tem casa, não tem fábrica, não tem nada alterando a paisagem. Tem a terra mesmo com alguma coisa plantada. Essa é a paisagem rural. Tem algumas casas, algumas construções, mas não é o que você mais vê. O que você mais vê é a terra com coisa nascendo da terra. E tem a paisagem urbana, são aqueles prédios que ele mostrou, que é quando tem um monte de construção, quando você já nem consegue ver por debaixo da terra, porque já tem calçada, já tem asfalto, não dá para ver, a terra tá tampada por baixo, tá? Então, ó, paisagem urbana e paisagem rural. Urbana, cheia de construção. Rural, planta, coisa que nasce da terra, predominantemente. É o que a gente mais enxerga quando olha. Agora eu quero que vocês escrevam no caderno algumas questões que eu vou pedir para vocês responderem com base na aula do professor Rodrigo e com o que eu expliquei agora. Então, algumas coisas que ele já pedido para fazer na hora, quando ele pedir para fazer alguma coisa na hora, não precisa fazer, tá? Que depois sempre eu retomarei a aula que ele deu. Então, quais são as questões? Vou mostrar aqui, ó. Atividade. Pergunte para um adulto como era seu bairro muito antigamente. Escreva no caderno. Então, assim, muito antigamente, há muitos e muitos anos atrás, como será que era aí onde você mora? Pode ser que alguém da família de vocês fale, eu não sei porque eu não morava aqui. Mas conta como que era no lugar que essa pessoa morava. Mesmo que não fosse aqui em São Paulo, como que era? Era cheio de prédio, não era? Conta do jeito que o professor Rodrigo tinha pedido para contar lá. Olha, muito, muito antigamente era assim, ó. Tinha já um monte de prédio. Ou, não, num lugar que agora tem um poste era uma árvore. Num lugar que tem uma casa era um bosquezinho, uma matinha que a gente brincava. Então, assim, escreve no caderno com as suas próprias palavras o que a pessoa explicou para você, tá bom? Questão número 2. Você mora na área rural ou urbana? Então, o que você vai ver? Olha, da janela, hein? Não é para ir na rua, não pode ir na rua ainda. Olha da janela, o que você vai mais ver? Natureza ou construção? Se o que você mais vê for natureza, que tiver muita, muita, muita terra em volta, é área rural. Se tiver plantações, florestas. Se tiver muitas casas, a vizinha é próxima, você vê a rua, é área rural. Então, você vai ver qual que você mora, rural ou urbana. Número 3. Embaixo. Como você acha que é a área diferente da sua? Então, assim, eu moro mesmo meu quintal sendo grande, eu moro numa área urbana. Eu olho, eu vejo construção. Aqui no meu quintal tem bastante plantação, porque nós preservamos. Mas assim, quando eu saio do portão para fora, é casa, 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 casa. Não tem uma florestinha, não tem uma plantação, não tem nada. Então, eu moro na área urbana. Certo? Então, se eu estivesse fazendo essa pergunta, eu ia pensar o seguinte: eu moro na área urbana, então eu tenho que escrever como que eu imagino que é a área rural. Aí eu vou colocar lá, se eu acho que tem bichinho, se tem borboleta, se tem muita terra, o que que tem nessa terra. O jeito que você pensar que é no mundo da sua imaginação, a área diferente da que você mora, você vai escrever, tá bom? Escreve do jeito que você imagina direitinho, tá bom? E a última questão, desenhe a escola e a vizinhança no seu caderno. A gente fez a escola olhando a sala amarela, lembra? Nós saímos e o que a gente enxergava. Você vai imaginar como se você estivesse num drone assim, ou estivesse olhando uma fotografia que o drone tirou da nossa escola. Como que é a rua? Como que é o prédio da escola? O que que tem passando na rua? Como que são os vizinhos? Lembra que do lado da nossa escola tem a escolinha de educação infantil? Será que você consegue colocar no seu desenho a educação infantil? Você vai imaginar como que é o prédio inteirinho da escola, dentro da sua cabeça. Lembra como que é? Se precisar, deve ter alguma foto do Google, aquele Maps, né? Quem tiver acesso, dá uma olhada e desenha a nossa escola no caderno, tá? Quando a gente voltar, eu vou olhar essas atividades.
Depois teve a aula lá daquele desenho, não era uma aula, era um desenho animado com macarrão, adorei aquele personagem macarrão. E aí ele falou um pouquinho de música. Vocês sabem que a professora gosta bastante, né, de música, por isso que a gente canta tanto. E eu achei muito legal o que ele falou a respeito da música erudita, explicando para vocês mais ou menos o que era a música erudita. Eu vou falar mais ou menos, não é o conceito perfeito, tá? Música erudita é a música que é tocada pelas orquestras. E essa palavra erudito, erudita, vem de uma língua muito antiga que nem existe mais, que se chama latim. No latim, o erudito quer dizer educado, instruído. É uma música muito assim, certinha, que é tocada com violino, tem vários tipos de orquestra. Tem orquestra de câmara, que são poucos instrumentos, mas tocando esse tipo de música. Ou aquelas orquestras enormes, que dá para ouvir bem de longeão, que passa de vez em quando na TV Cultura. Então, isso é música erudita, é aquelas músicas de orquestra. É muito parecida com aquela música que eu ponho quando eu quero que vocês relaxem. Lembra que eu coloco aquelas músicas? Depois eu ponho um pedacinho da música aqui, da mesma que eu coloco na sala de aula. E ele falou um pouquinho sobre o funk. Sempre que a gente pensa no funk, a gente acha que o funk é aquela música do Rio de Janeiro, que é também, que é um ritmo acelerado, chama funk carioca. Mas, na verdade, o funk, ele é uma música que vem dos Estados Unidos, que é uma herança da época muito triste, que havia escravidão lá, e que os escravos cantavam nas plantações, que é uma música, às vezes, como se fosse uma oração, pedindo a Deus, para Deus olhar por eles, porque eles estavam sofrendo. É uma música que tem influência no blues. Blues quer dizer azul, blue, azul em inglês, que para eles, quando a gente fala que tá tudo azul, é que tá legal, mas lá blue é triste. Então música blues é uma música que parece assim que a pessoa tá triste. E outras influências no jazz, que é uma música que eles chamam música das pessoas que são negras, que vieram, são os afro-americanos. Então, esse tipo de música, eu vou colocar também um exemplo, um pedacinho. Eu tenho um coral que a minha filha fazia parte, que eles cantam uma música que é da época dos escravos americanos, vocês vão gostar. E aí, ela vem do final dos anos 60, essa música funk americana, é um ritmo que dá vontade de dançar. E tem o funk carioca, que qual é a diferença? As batidas são mais rápidas, mas o funk carioca, às vezes eles falam umas coisas feias na música. Eu vou achar uma que não tem coisa feia e vou colocar para vocês perceberem a diferença. O que eu quero que vocês saibam, que eu tenho certeza que todo mundo sabe o que é funk, né? Porque quando alguém canta na sala de aula, vocês sempre falam: professora, não sei quem tá cantando funk. Quando é coisa feia, eu não gosto. Se é uma letra bonitinha, não tem problema, tá? Porque o ritmo dá vontade de dançar mesmo. Então, funk carioca, vocês sabem. O que eu quero que vocês saibam é que funk carioca não é o único jeito de tocar funk que existe. Existem outros tipos de funk que é onde nasceu o funk, que é nos Estados Unidos, tá bom? O último vídeo que eu vou postar para vocês depois são 3 exemplos de instrumento que se toca em orquestra. Então, vou colocar lá 3 videozinhos. Vocês vão prestar muita atenção como é o nome desse instrumento. E aí, vocês vão escrever no caderno. Isso daqui, ó. Escreva os 3 instrumentos de orquestra que estão no vídeo do grupo. Então, eu vou postar 3 coisas bonitinhas lá. Vocês vão prestar muita atenção com o nome. No nome, vai pular uma linha e escrever: número 1 tá o instrumento, número 2 tá o instrumento, número 3 tá o instrumento. Agora, a última tarefa de hoje é fazer uma lista de flores. Lembra que na cozinha da Yaya, no final ela cantou uma música que ela falava muitos nomes de flores? Então, vocês vão escrever lista, flores. Eu vou tampar aqui porque eu não quero que vocês vejam. Vocês vão escrever sozinho, depois eu vou postar para os pais de vocês, tá? Então, como que vai ficar, ó? Lista, flores. E aí vai escrever o nome, o número de 1 a 10, um embaixo do outro. E eu vou ditar para vocês agora o nome das flores
E aí vocês vão tentar escrever sozinho e depois vão olhar na foto que eu vou postar se escreveram corretamente. Então, a primeira flor que vocês vão escrever o nome é Margarida. Como que é para escrever? Vai contar as abridas de boca, ó. Margarida. 4 abridas de boca, lembra? E aí, como que é o mar? Vai escrever ri e o dá. Número 1, Margarida. Aí, pausa aí o vídeo para vocês poderem escrever. Número 2, girassol. Ó, girassol. Quantas abridas de boca? E ó, sol, forte. Vai pensar se é com um S ou 2 S, tá? Número 3, rosa. Rosa. Ó, rosa. 2 abridas de boca. E o zá é o da casa, tá? Tem o som do Z, mas não é Z, não. É aquele que rouba o som do Z, tá? Número 4, lírio. O, tá? No li de Lilian tem um acento agudo, tá? No I. Número 5, IP. Esse é fácil, né? I de Igor e P de Pedro. Quem que não sabe, né? Não esquece das obedientes dando a mão, hein? 6, a mais difícil, hein? Muitas abridas de boca. Quaresmeira. Quaresmeira. Ó, 4, ó. Quaresmeira. 4 abridas de boca. Número 7, tulipa. Tem o li de Lilian também no tulipa. Número 8, violeta. Vi de Vitória, lembra como que é? Violeta, violeta. Número 9, cravo. 2 abridas de boca só. Cravo. Como que é o crá? Tem a letra que faz a língua tremer, ó. Cravo, cravo. E número 10 e última, orquídea. Orquídea. Ok? Então, façam a lista das flores, que quando voltar eu vou dar uma olhada. Família, pode corrigir, pode ajudar, mostrar onde, se eles confundirem alguma letrinha, mostra, fala o som bem forte para eles perceberem aonde que tá faltando, ou se tem letrinha a mais, tá bom? Obrigada!